Boa noite com Jesus, meus saudosos e amados irmãos. Como eu vos chamo carinhosamente, nesse momento nós estaremos fazendo um breve estudo do capítulo de número 9, onde nós carinhosamente podemos acusar o nosso pastor Januíno Amedes da seguinte forma: curso de atualização bíblica. De forma carinhosa, é assim que ele nos recebe todo o vídeo que ele posta para nós. Então, quero render graças ao nome do Senhor Jesus pela iniciativa do nosso pastor. E é nesse tom, nessa pequena introdução bem divertida de acusação, é que se trata o capítulo de número 9 de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo aqui, ele está se defendendo daquilo que ele vem sendo acusado pelo povo de Corinto. E essa defesa se define em dois pontos muito importantes. Ele é acusado de não ser um apóstolo, e a outra acusação é de receber ou da ganância pelo dinheiro por estar pregando o evangelho. São acusações sérias. São acusações que mexem com a gente. Você já foi acusado? Como você se sentiu sendo acusado de forma injusta? Mas para isso eu vou deixar logo de cara um versículo chave que mexeu muito no meu coração e que com certeza irá também falar ao coração dos meus irmãos, que está nessa mesma carta, capítulo de número 9, versículo número 19, que diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, é um versículo que muito fala aos nossos corações. Em sua defesa, Paulo decorre todo o capítulo e ele divide esse capítulo em relação a essas acusações que vêm sendo feitas de 5 partes. A primeira parte, que é a defesa do seu apostolado, que está do versículo 1 ao versículo 5. A segunda parte, ele defende o direito de receber sustento, que está do versículo de número 6 ao versículo de número 14. Na terceira parte de sua defesa, Paulo fala sobre a necessidade de pregar o evangelho, que está nos versículos de 15 a 18. A quarta parte, Paulo declara seu objetivo, ou o porquê dele estar pregando o evangelho, que está nos versículos de número 19 ao versículo de número 23. Por fim, a quinta parte de sua defesa, Paulo fala da sua dedicação, ou o atleta de Cristo, que está dos versículos 24 ao versículo 27. Então, sendo assim, essa carta possui 27 versículos. Esse capítulo possui 27 versículos. Vamos lá. Número 1. A defesa do seu apostolado. Paulo está fortemente declarando no versículo de número 2 que podemos entender da seguinte maneira. Olha só que forma inteligente dada por Deus para que ele se defenda em relação ao seu apostolado. Eu não sou apóstolo para vocês. Claro que aqui nós estamos parafraseando o versículo. Ele diz que eu não sou apóstolo para vocês, mas para os santos do Senhor, separados por Deus. Estas pessoas são o selo. Olha só, o selo ou a confirmação divina do meu apostolado. É isso que Paulo afirma no versículo 2. Então ele começa fazendo a sua defesa, dando exemplo ou mostrando os frutos daquilo que ele foi chamado. O selo do seu apostolado trata-se da conversão de muitos pela pregação de Paulo. Muitas pessoas se converteram nas pregações de Paulo. Mais uma coisa que nós podemos carregar conosco é: você tem noção de quantas pessoas hoje estão cultuando ao nosso Senhor através do seu exemplo,
através daquilo que você vem pregando? Mesmo nós sendo acusado ou não, porque as acusações sempre são muito pesadas. Vamos lá. Além disso, Paulo afirma que esse selo vem acompanhado de milagres, que está lá em Romanos 15, 18 e 19, e também 2 Coríntios 12, versículo 12. O segundo ponto, nós já vimos a defesa do seu apostolado. Ele define o direito de receber o seu sustento. Todo trabalhador é digno do seu sustento. Você trabalha, eu trabalho. Todos nós recebemos o nosso salário. E ele estava sendo acusado de pregar o evangelho somente por causa dos valores financeiros. E isso não era verdadeiro. Olha, um grande exemplo também está em Barnabé. Barnabé, habituado a negar-se a receber sustento como é direito de um ministro. Olha só, Barnabé estava acostumado ou habituado a não receber sustento como lhe era devido aos ministros, como até hoje. É digno que o ministro receba o sustento pelo aquilo que lhe é atribuído. Paulo sustentava-se através de fabricação de tendas. Então ele abria mão desse direito. E você será acusado de uma coisa que é direito seu, e isso caiu muito pesado no coração de Paulo. Então, você pode observar que em Atos 18, versículo 3, Atos 18, 20, versículo 34, 1 Tessalonicenses 2, 9 e 2 Tessalonicenses 3, 8, que também mostram que é direito do ministro a receber esse sustento. Se você não copiou de forma aqui da forma que eu estou falando, que pode ter sido muito rápido, tudo isso já foi enviado para que você possa entender. Todas essas passagens, todas essas referências bíblicas estão lá no PDF ou que o pastor irá enviar. Ainda assim, no versículo 8, Paulo afirma que está debaixo da lei mosaica, pois existiam vários judeus em Corinto. E para nós entendermos o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 9, você pode ler lá em Deuteronômio 25, versículo 4. Ou seja, tudo que Paulo fazia não deixava de estar na lei do Senhor. Porque ali existiam muitos judeus. Então ele não poderia ser totalmente... Ele tinha que mostrar aos judeus que ele estava debaixo da lei. E tinha que mostrar ao povo de Corinto, aos ímpios e às outras pessoas, de que eu sou digno desse sustento. Mas mesmo assim ele abria mão do sustento. O terceiro ponto, Paulo defende a necessidade de pregar o evangelho. Eu acredito que aquele que recebe de Deus esse ministério ou esse dom não consegue viver sem ele. E Paulo amava não só a Cristo, mas amava o dom que Cristo deu a ele. E por isso ele fazia com excelência. Afirma ele que não pode se orgulhar, que é imposto a necessidade de pregar. Olha só, mesmo que ele quisesse se orgulhar, ele afirma que ele era imposto. Ele tinha que fazer aquilo por obediência ao Pai. E a necessidade era o que falava mais alto ainda a ele. E além dessa necessidade, ainda assim, Paulo termina dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ser obediente à palavra do Senhor para Paulo era um prazer. E para nós hoje também deve ser o mesmo prazer.
Continuando, ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, além de não fazer uso dos seus direitos, Paulo alega que prefere morrer ao deixar de pregar a palavra de Deus, que afirma ser a sua recompensa. Ou seja, ele abre mão do sustento. Ele diz que não é para ele o quê? Não é um orgulho. Apesar de que nós sabemos que é prazeroso, é orgulho pregar o evangelho, mas ele falava que era imposto a ele a necessidade de se pregar. Ou, o linguajar mais contemporâneo, ele tinha necessidade, o privilégio de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. E que o salário dele, a recompensa, é apenas pregar o evangelho. E por isso tudo, o ponto de número 4, ele fala do objetivo. Qual era o objetivo de Paulo por pregar o evangelho? Onde ele queria chegar? O que ele queria com isso? No versículo 19, ele faz 3 afirmações que nós lemos como versículo-chave. As 3 afirmações. Primeira, livre de todos. Segunda, escravo de todos. E terceira, ganhar o maior número possível. O ponto a ser destacado é o de ser escravo de todos. Como ser escravo de todos, sendo ele livre? Ou ele é livre, ou ele é escravo. Fica um negócio meio... Como nós vamos entender? Como nós podemos trabalhar esse livre e escravo ao mesmo tempo? O escravo está sujeito à vontade do seu mestre. Paulo assim fazia, sem recompensas, sem salário, sem impor nada. Não era pago, mas se submetia à vontade de todos. Então, para Paulo, todas aquelas pessoas eram só mestres. Sendo que o mestre de uma outra maneira. Para ganhar mais, era através da sua pregação, ou seja, ganhar para Cristo. Paulo nunca pensou em ganhar para ele. Então, quando Paulo se fazia de escravo para todos, e ele considerava todos os mestres seu mestre, era porque ele tinha que ganhar todos estes, que estes eram para o seu mestre. Como se fosse uma indicação do Pai. Você vai pregar o meu evangelho, porque esses são para mim o futuro, a minha herança, a nossa herança, a minha igreja. Esses herdarão o reino dos céus. Coisa interessante. Livre de todos, mas ser escravo de todos. Um bom exemplo que nós podemos tirar para isso aí, para ficar mais fácil em nossa mente, está em João, capítulo 13, versículo 14, que também é um ótimo exemplo do que é ser escravo. Dá uma lida em João. João, capítulo 13, versículo de número 14. E o quinto ponto, e o último ponto a ser destacado na defesa de Paulo, é: o que é ser o atleta de Cristo? Paulo termina a sua defesa mostrando que não devemos errar o alvo. Que um atleta tem treinamento maciço, constante, sucessivamente, para correr a corrida de velocidade, 100 metros rasos, que dura 9 segundos, para ele ganhar aquele prêmio, aquela coroa. Mas essa coroa é perecível. Ao contrário de nós e ao contrário do que Paulo pregava para todos, o nosso prêmio é para sempre. E deixa um lindo e preocupante alerta para mim e para você. Eu mesmo não ser reprovado.
nem eu, nem você podemos estar reprovado. Isso está no versículo de número 27. Nesse versículo fica a dica. Não adianta eu cuidar de você, de todos, e não cuidar de mim mesmo. Não adianta cuidarmos dos outros e não cuidarmos de nós mesmos. Porque assim nós ficaremos reprovados. Que a paz esteja convosco.